No último episódio, mostramos a famosa Vila do Papai Noel e o Parque de Gelo em Rovaniemi. Também sobre preços de esqui em Levi e, nesse episódio, mais sobre esportes de neve, sauna finlandesa, snowmobile e o principal, a caça à aurora boreal. Nós estamos indo agora para uma outra entrada aqui da montanha para aproveitar outras pistas e a gente deixou aqui dentro do carro um galão de água e um leite e tá tudo congelado, gente. Congelou tudo essa noite, não tem como tomar. Muito frio, né, gente? Tá menos 10 agora, eu acho. Menos 10 graus. E foi um perrenguezinho para limpar o carro, tudo congelado. Estamos aqui finalmente na nossa primeira caçada. Hoje tem probabilidade baixa, mas nossa expectativa tá alta. E a esperança é a última que morre. Então, bora lá caçar essa bendita dessa aurora, gente. Galera, não tá dando pra ver a olho nu, mas a gente tirou uma foto aqui e ficou muito foda. Mostra a foto pra eles, amor. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Estamos emocionados. Ficou lindo demais. Na primeira busca a gente já conseguiu encontrar e ficou foda. Não dá pra ver a olho nu, mas aqui tá a prova, ó. Ai, que coisa linda. Não foi possível ver a olho nu na noite anterior, mas a busca continua. E nós chegamos aqui na nossa casinha dos próximos 2 dias, aqui em Julas. E olha que linda, gente. Ela é super remota, assim, fica num lugar bem isolado. A gente amou. E olha o tanto de neve que tem aqui. Olha ali. Olha que doido ali. Mostra lá, amor. Parece que descolou do teto, né, o gelo, mas aí ficou caído assim, ó, intacto. Olha que loucura. Ah, na verdade a gente não pode entrar ainda, a gente tá esperando dar o horário, né? Ele liberou o check-in pra gente 1h da tarde. Então a gente tá esperando dar 1h, falta alguns minutinhos pra gente ir lá conhecer por dentro. Olha a nossa casinha, gente. Tá quentinha. Aqui já tem um quarto. Aqui já tem outro. Um banheirinho. Aqui a nossa lavanderia e a sauna ali no fundo. E a nossa cozinha, sala. Ai, que coisa linda. Olha essa vista. Bom, agora a gente vai aqui na sauna. Como a gente comentou, sauna aqui é uma coisa bem comum. E a gente pagou 200 euros e pode vir até 12 pessoas. Então é uma casinha aqui no meio do nada mesmo, né? Ali tá o lago, mas deixa eu mostrar primeiro como que é a sauna. Então, ó, a sauna aqui tem uma mesinha, aqui é como se fosse uma pré-sala para você entrar na sauna. Então a sauna é bem parecida com as do Brasil mesmo, né? Tá bem escuro aqui, tá tudo embaçado, mas é uma sauna com uma estrutura bem boa. E aí o pessoal sai bem quente daqui de dentro, caminha aqui por essa plataforma. E entra nesse lago que deve estar muito gelado. Daqui a pouco a gente vai saber se está gelado ou não. Depois a pessoa volta aqui, entra aqui nessa pré-salinha para o corpo voltar à temperatura normal e depois pode entrar de volta na sauna.
Entrou. Qual frio tá, amor? Muito. 0 a 10? 11. Você tá doido? Luquinhas criou coragem. Corre. Nossa senhora! Vai. Vai, rápido. Não vai mais não. Não, parece que eu morri. Eu não tô conseguindo subir, minhas pernas tá doendo. Não corre, cuidado. Tentamos esquiar em Julaš, que possui a maior pista do país, mas por causa dos ventos fortes, a maioria das pistas estavam fechadas. A gente veio aqui nas duas faces, na face norte e na face sul aqui da montanha, mas está ventando muito hoje, então as maiores pistas estão todas fechadas. Infelizmente, então não vamos conseguir fazer o snowboard aqui em Levi, aqui em Julaš, na verdade. Então a gente vai voltar lá para Levi, que são mais ou menos uns 30 minutos daqui. Sim, 30 minutinhos. Porque 35 quilômetros. Então a gente vai voltar para lá porque a gente já viu no aplicativo que a maioria das pistas estão abertas. Então não vamos conseguir mostrar sobre Julaš ou Julaš. Mas mais um motivo, né, para vocês poderem alugar um carro. O carro faz toda a diferença. Faz muita diferença, porque senão a gente estaria aqui. Ia perder o dia. Ia perder o dia, é. Então bora pra Julaš. Bora pra Levi. Infelizmente lá em Julaš tava fechado, né, por causa do vento. Mas assim, não entendo por quê, porque não tá ventando. A gente voltou aqui pra Levi. Aqui também as maiores estão fechadas também. Também não está ventando por aqui. Não entendi por que tá fechado, mas fazer o quê? A gente não ia ficar o dia inteiro preso em casa, né? Então a gente resolveu vir por aqui mesmo. E hoje tá bem ruim, porque a gente tá tendo que usar esse tipo de lift aqui, ó. Que é um lift que você coloca no meio da perna e ele te leva até o topo da montanha. Só que demora muito, demora tipo uns 10 minutos para subir tudo e dói um pouco a perna. Então, mas fazer o que? Acontece. A gente sempre tenta proporcionar aí um conteúdo de qualidade, informações relevantes para ajudar vocês a fazerem uma viagem mais organizada, né? Então, se de alguma forma vocês quiserem contribuir, retribuir aí com o trabalho que a gente vem fazendo, tá aparecendo aí na tela um QR Code que é do Buy Me a Coffee, e dessa forma vocês conseguem ajudar a gente e também fortalecer a comunidade de viajantes aqui do nosso canal. Eu e as meninas resolvemos nos aventurar hoje no esporte novo, chama Cross Country, enquanto os meninos estão lá fazendo snowboard, esqui, e a gente nunca fez. Vamos ver como que vai ser. Parece bastante com o esqui. Mais fácil. É, mas é tipo fazer uma trilhazinha em cima disso daqui. Vamos ver como vai ser. E chegou o momento de voltar para Rovaniemi para o nosso último dia e para a tão esperada caça à aurora boreal de snowmobile. Nós deixamos para o último dia para fazer o passeio de snowmobile e a empresa que a gente contratou fica aqui dentro da Vila do Papai Noel. Então a gente veio um pouquinho mais cedo para cá para ver se a gente consegue encontrar as renas e os huskies que ficam por aqui, porque da outra vez que a gente estava aqui a gente tentou procurar, mas já estava tudo fechado. Então vamos tentar ver se a gente consegue encontrar eles aqui hoje. E esses são os valores dos passeios para passear aqui de rena. Então adulto sai 25 por pessoa. E tem também, se você quiser dar uma voltinha maior, sai 40. E também tem outro, esse aqui que é adulto 99, que é um outro tipo de passeio aqui. Mas então começa a partir de 25.
E as renas já estão ali, ó, preparadas. Eu acho super bonitinho, mas eu tenho um pouquinho de dó, viu? Mas que é bonitinho, é. Os valores aqui do Husky Park são 10 euros por adulto para visitar, né? Se você quiser chegar perto, tá? A comida sai 15 euros por pessoa. E tem também, lá dentro você pode ver quanto que custa para passear com os cachorros. Só que tem que ficar atento aqui, ó, à entrada, que é somente das 11 às 3 da tarde. A gente chegou aqui no lugar que faz o passeio de snowmobile. Pagamos 125 euros por pessoa, né? Uhum. E agora a gente vai caçar a aurora de snowmobile, um passeio radical. Dessa vez a gente vai conseguir ver. Eu acredito. A gente fez a nossa primeira parada aqui do tour. Era uma cabaninha onde todo mundo pode comer marshmallow, tem uma fogueira lá dentro, tomar um chazinho quente. A gente vai ficar aqui por mais ou menos uns 20 minutos. E depois a gente vai para um lugar que o guia falou que é um dos melhores aqui para ver. Ele também falou que hoje tá um dia muito bom. Essa semana não tava tão bom e ele conseguiu ver. Então a gente tá esperançoso que no próximo ponto a gente vai conseguir ver. A gente tá vendo. Dessa vez a gente tá conseguindo ver mesmo a olho nu, então tá sendo muito incrível, gente. Uma emoção muito grande. Galera, tá acontecendo. Não dá pra ver muito bem aqui no vídeo, mas eu vou postar a foto que a gente conseguiu tirar. Dá pra ver lá no horizonte, uma linha verde. Acabamos agora o nosso passeio de snowmobile. E, gente, é um pouquinho caro, sim. A gente pagou 125 euros cada pessoa em um snowmobile com 2 pessoas nele, né? Mas foi uma experiência muito legal. A empresa a gente gostou bastante. Eles realmente caçaram a aurora pra gente ver, porque eles poderiam simplesmente parar no primeiro ponto ali e a gente não vê nada. Só que eles foram atrás de outro lugar e a gente conseguimos ver a olho nu dessa vez. Então a gente tá bem feliz, bem satisfeita. E é isso, vale muito a pena. A gente vai deixar o link para vocês comprarem, né? Com esse link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês forem vir pra cá, vale muito a pena. Façam esse passeio. Bom, tá chegando ao fim mais uma viagem. E essa viagem foi muito legal, gente. Mas fique com a gente até o final, porque agora vem a melhor parte, que a gente vai fazer um resumão aí de vários assuntos importantes. Eu até fiz uma listinha aqui pra gente não esquecer de nada. Então, o primeiro tema é sobre a melhor época. A melhor época vai ser para ver a aurora boreal, que foi o nosso foco aqui, mais ou menos setembro e março. Depende muito, dizem que março é o melhor mês, mas até o nosso guia de ontem, ele falou que essa semana tá bem atípica, porque geralmente... Esse ano, né, no geral, agora em março, tá muito nublado, que normalmente não é nublado. Não tá tão frio, que normalmente faz menos 10 para menos. Sim, ontem tava menos 4, então foi bem atípico. Então, a melhor época para ver a aurora boreal é de setembro, ou setembro ou março. Outro assunto, aplicativos. A gente já mostrou alguns aqui para vocês, né, sobre esqui. Então a gente vai deixar uma listinha aqui aparecendo para vocês saberem, né, e poder baixar eles e acompanharem esses aplicativos. Mas algo que a gente acabou não mostrando muito também foram os aplicativos para buscar a aurora boreal. Nós estávamos em 9 pessoas aqui, então optamos por não contratar nenhum tour privativo, né, porque costuma ser muito caro. E estamos em 9, então ficaria muito caro mesmo. Então a gente resolveu
caçar por conta própria com esses aplicativos. Só que pensando bem agora no final da viagem, a gente achou que não valeu tanto a pena assim. Eu acho que tudo depende. Por exemplo, você tá aqui por uma semana, você já viu a aurora boreal? Legal. Agora, se tá chegando tipo no fim já, da metade pra frente, você ainda não viu, não adianta. É melhor pagar. Os caras realmente sabem os melhores lugares. Ontem a gente foi de snowmobile e o cara caçou mesmo, achou. Eles sabem onde que você tem que ir pra ver o melhor lugar assim da cidade. Sim, então a gente vai deixar aqui os aplicativos que a gente usou para caçar a aurora e vai deixar aparecendo aqui o nome deles bonitinho para vocês também. Aluguel de carro também é uma coisa, a gente achou que é bem indispensável, porque é bem difícil se locomover com transporte público, principalmente nessa temperatura. Então eu acho que vale muito a pena. A gente pagou 350 euros por todos os dias para todo mundo, então não ficou caro. Eu acho que vale muito a pena. Sim. Outro assunto super importante, né? Que sempre todo mundo tem dúvidas sobre roupa, né? A gente fez um Reels que a gente vai postar lá no nosso Instagram, mostrando mesmo quais foram as camadas que a gente usou, né? Pra não sentir frio. E foi super ok, né, amor? A gente não passou frio. Então a gente vai deixar o link desse Reels. Tem até uma frase, não é que tá frio, é que você que não tá vestido da forma correta. Apropriadamente. Então em 1 minutinho a gente explicou tudo certinho que você precisa vestir. O link vai estar aparecendo aqui na descrição também do vídeo. Sim. E a gente vai deixar aqui também agora um resumo de gastos para vocês terem ideia quanto custou essa nossa viagem, né? Depois que acabar o vídeo eu vou deixar mais ou menos uns 40 segundos, 1 minuto, uma imagem com todos os gastos que a gente teve. Hotel, alimentação, tudo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente amou. Espero voltar pra cá. A gente não queria ir embora, a gente queria estender mais um pouquinho aí, mais uns 6 dias. A Finlândia é muito legal, tem muitos outros lugares que a gente acabou não conseguindo conhecer, né? Porque é muito grande mesmo. Mas aproveitamos ao máximo que deu, curtimos demais. A gente mostrou muita coisa no nosso Instagram também, que é @nosporai.fc. Então se você ainda não está seguindo, segue a gente lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a planejarem a viagem aqui para a Finlândia. Então se você gostou, deixa um like pra gente, comenta aqui o que você achou. Se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau.